19º dia, chegamos a mais um grande passo da nossa jornada de intimidade com Deus. E eu quero poder te convidar a nos prestigiar ainda agora neste momento, porque teremos aqui hoje um assunto que é muito necessário e importante para nós cristãos, nós que temos uma nossa fé, crença em Deus. E a cada dia nós ousamos buscá-lo, conhecê-lo cada dia mais, nos aprofundando na intimidade, na busca, no conhecimento e na revelação do nosso Deus e nas suas respostas, naquilo que nós colocamos diante dele todas as vezes que nos rendemos e nos curvamos ao senhorio dele, nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero começar já nessa 19ª etapa da nossa jornada de intimidade com Deus, podendo lhes falar, dirigindo agora por meio da palavra, e quero ler um texto para que nós podemos dar suporte e base para a nossa palavra neste momento. E eu quero usar um texto do livro, da carta de Efésios, ali do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 3, do versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Veja como que esse texto nos já apresenta a grandeza e o senhorio de Deus, Senhor Todo-Poderoso. Tudo pode ser mudado pela oração, tudo pode ser manifesto pelo poder da glória de Deus. Então, quando ele coloca a condição, tudo quanto pedirdes ou pensamos, Deus é capaz de fazer infinitamente mais pelo poder que opera em nós, o poder do Espírito Santo que revela a sua glória, e para que na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Esse texto apresenta a oração do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, mas também não deixa de ser válida para os nossos dias. E então aí eu quero acentuar sobre a primeira parte, a primeira frase, das palavras apresentadas nesse texto. Deus é poderoso, não há nada que o impeça de fazer, de que ele tenha perdido o controle da humanidade, que ele tenha perdido o controle da história. Deus continua no controle de toda a sua criação. Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, em todo o universo e em todos os céus e terra. A Bíblia afirma que tudo foi criado por sua palavra e pela palavra tudo veio a existir. E a sua palavra proclamada ecoa desde o seu lançamento, desde o momento em que Deus a lançou, ela já se proporcionou a criar, porque a palavra de Deus cria, produz e ecoa para todo sempre, para cumprir o seu propósito. Por isso, há poder em Deus, há poder na sua palavra. Deus é todo o poder. E ele então coloca tudo isso à disposição daqueles a quem ele escolheu, a quem ele criou para a imagem e semelhança, para louvor da sua glória. A cada um de nós que o sirvamos em espírito, em verdade, a cada um de nós que ousemos buscar, conhecer e entender ao nosso Deus. Nós ouvimos e nós já lemos muitas coisas, muitos textos, livros, muitas expressões de oração. Nós vemos muitas redações escritas, declarações e afirmativas. Mas eu quero dizer para mim e para você que não é a elaboração de um texto bem estruturado na sua ortografia, na sua gramática e até mesmo na sua entonação que vai promover aquilo que possa ser feito em Deus, mas sim aquilo que é produzido pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. O grande desafio do homem é entender isso, que não é pela sua eloquência nem pela sua ciência do saber, mas é pelo aquilo que há dentro dele, a essência
do Criador, a essência do Senhor dos céus e da terra, aquele que tudo fez, aquele que tudo pode, e nada pode ser abalado, mexido, se está em Deus, porque não há quem possa usar contra ele. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus. E aí esta é o grande desafio, que o que nos às vezes impede de termos as respostas daquilo que nós falamos, daquilo que buscamos, é muitas das vezes impedido, é obstruído pela nossa incredulidade, ou seja, a nossa falta de fé. E a palavra que o Senhor Deus coloca para mim e para você é: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu creio que em toda palavra que há impregnação da fé, daquilo que Deus colocou em nós como essência da sua própria verdade, para que nós cresçamos ousadamente. Ele nos deu uma porção de fé e que ainda esta fé vá sendo desenvolvida e acrescida, porque ele coloca que se tivermos fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, transporta-te para tal lugar, e assim será feito. Então veja que o que nos falta é esta expressão da fé que há em nós, de crermos que há um Deus Todo-Poderoso, há um Deus Senhor dos céus e da terra. E ele não mudou, ele continua o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Então, tudo pode ser mudado pelo poder da oração. E entendo eu que quando a oração que é pronunciada do nosso íntimo, da nossa alma, do nosso espírito, daquilo que é da essência de Deus, que entra em harmonia, em concordância, que entra em sintonia com o movimento dos céus para a terra, daquilo que é a vontade de Deus no céu, então isso encontra base no nosso coração, encontra base na nossa palavra, naquilo que está saindo dos nossos lábios, e assim então é respondido na terra, para que Deus seja glorificado, pois é esta a palavra que ele diz: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. E o Senhor deixou também a igreja para que pudesse, por meio dela, instruir os seus filhos a buscá-lo em espírito, em verdade, a falar de todo o coração, a falar realmente aquilo que está no âmago, no íntimo do seu ser, aquilo que lhe realmente é necessário em Deus. Não é a superficialidade nem a materialidade das coisas que te preenche, mas é o vazio daquilo que só Deus preenche em nós, e é pela oração que nós buscamos em Deus e nós vamos poder experimentar as respostas que Ele dá a cada um daqueles que o buscam. Por isso eu quero colocar nesta hora, quando Jesus vem ali como pessoa, como homem, eu e você, ele se destitui da sua glória para atuar como homem, para nos ensinar a fazer tudo pelo poder da oração, pelo poder da fé, pelo poder da palavra. Quando ele mesmo transforma água em vinho, ele manda encher de água, ele não manda encher de qualquer outro elemento que fosse fácil produzir, transformar-se em vinho. Não, ele manda que eles encham de água aquilo que os próprios homens já testificavam que era água. Mas quando ele apresenta ao Pai, quando ele então declara a sua palavra e então manda que os servos pudessem servir aos seus senhores, eles experimentam o poder da palavra de Deus, que produz, que transforma aquilo que não tem cor em algo agradável, aquilo que não tem cheiro em algo que tenha um perfume, aquilo que não tem cor apresenta ali a mais pura beleza, e aquilo que não poderia ser é transformado no melhor. Ele faz com que aquilo que era água venha a ser o melhor vinho para ser servido, para poder ali responder à necessidade daquele povo, daquele momento em que ele estava ali. E Deus sempre fará isso, Deus continuará sempre manifestando o seu poder para que o homem não seja envergonhado, mas para que o homem possa ser em Deus glorificado, para que o Senhor seja ainda mais glorificado nele, por meio dele, aquilo que revela a glória de Deus. E ele, somente ele,
é que recebe a glória daquilo que tudo é feito. Por isso é que eu imagino que as orações que são respondidas de todos esses personagens bíblicos, elas todas apontam para um único direcionamento, a glória de Deus. A glória de Deus. Então, quando nós dizemos aqui que tudo pode ser mudado pela oração, nós estamos afirmando com certeza, toda a oração respondida por Deus aponta para a sua glória, aponta para o louvor da sua glória, exalta o nome de Deus e honra o homem na terra. Por isso, eu entendo que quando Jesus diz aqui que é para que o Pai seja glorificado, então ele está dizendo, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Ele não está dizendo qualquer outra demanda, mas apenas então somente para que o Pai seja glorificado. E é isso que nós precisamos aprender nesses dias, que não é a maneira religiosa, não é a maneira mecanizada, a maneira institucionalizada pela religião, que se nós fizermos ali expressões de coitadinhos, de miseráveis pedintes, então assim Deus se compadecerá de nós e virá com resposta. Não, ela vem pela proposta de glorificação do nosso Deus. E ele nos colocou neste mesmo patamar. Ele não nos deixou em condições de miseráveis pedintes, aqueles que estão ali caídos, desfalecidos. Não, ele diz, quando você, no Espírito, quando você ousar entrar na sala do trono, quando você for por meio de Jesus Cristo, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando você for a Deus por meio do Filho, em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, você já tem a convicção certa de que a tua fé é respondida. Portanto, você não precisará ver materializado aquilo que você já busca, porque você crê pelo poder da fé que Deus lhe confiou, a mim e a você, ele já nos dá a certeza da resposta, porque isso o glorificará, isso exaltará a Deus. E é para isso que eu entendo que Deus está nos concedendo livre acesso à sala do trono. É isto que nós podemos ver que em cada personagem bíblico, em cada homem e em cada mulher que faz a sua busca em Deus, eles têm a intimidade, sim, mas antes desta intimidade eles têm um poder da crença, aquilo que está disponível para mim e para você. Há poder nas nossas palavras, há um caminho a ser seguido, e é isso que eu entendo em cada um destes personagens, desde Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Moisés, Samuel, todos estes homens, Ruth, Débora, cada uma dessas mulheres, Maria, cada uma destas mulheres, Marta, todas elas, todos eles nos mostram um caminho, crer pela fé em Cristo Jesus, que já obtemos tudo o que pedimos, porque o Senhor é Deus poderoso e fiel para nos responder. Assim nos diz o apóstolo Paulo, quando ele diz, quando buscarem de todo o vosso coração, então você verá que não há limites para que Deus possa atender aquilo que o glorifica, aquilo que bendiz a seu nome. E então eu entendo que, como Jesus diz para mim e para você, e eu estarei à direita do Pai a interceder por vós. Quer dizer, hoje nós já temos ainda, além do poder e do Espírito de Deus que opera em nós, nós temos um advogado aos céus, junto ao Pai, a interceder por nós. E por meio dele, nós obtemos a resposta de tudo aquilo que nós colocamos diante deles. E algo que, para mim, ainda acrescenta muito mais. Estes homens e personagens do Velho Testamento, eles estavam aguardando ansiosamente o cumprimento da promessa de um Salvador, do Messias, daquele que viria, daquele que seria a resposta de Deus para todo homem, toda a terra. E eles não tinham alcançado a promessa. Hoje, muito mais que isso, nós temos o privilégio de já ter isso como resposta acontecido diante dos nossos olhos e testificado pelo poder das Escrituras. O Evangelho nos anuncia que a promessa já se cumpriu, o nosso Redentor
Redentor veio, ele já está nos céus e nós aguardamos a sua vinda. Então, nós temos a certeza, nós vemos aquilo que eles não viram e agora nós temos ainda muito mais motivos para crer e confiar em Cristo Jesus e na proposta de Deus, que ele é o Pai de todos aqueles que se achegam a ele por meio do Filho. E aí então eu entendo que ele coloca quando dá-nos aquela palavra, que se nós que somos maus, se o nosso filho nos pedir alguma coisa, nós não daremos nada contrário, nós daremos o bom, ainda mais o nosso Pai, Deus que está nos céus, que é bom, nos dará a sua vontade, a sua boa vontade, ou seja, ele nos responderá, pois a sua bondade e o seu conhecimento, a sua ciência, sabe o que é melhor para mim e para você. Então, há poder na oração. Tudo pode ser mudado pela oração. E aí, então, eu quero terminar esta live agora dizendo que, como cada um dos discípulos que fizeram no passado, seja os discípulos e apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja os homens e mulheres da história do povo judeu, do povo de Deus, relatado ali pelo Velho Testamento, né? Pelas Sagradas Escrituras, todos eles tiveram a mesma manifestação. Pela fé, ousaram crer e confiar em Deus. Que nós possamos então pedir isso, que esta fé seja tão visível, palpável e mensurável, que nós possamos proclamá-la de tal forma que nós já creiamos, ainda antes que venhamos a ver manifesto, nós já saibamos que o nosso Deus é poderoso. E eu quero colocar também a segunda ponto de reflexão para esta palavra. Eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida, assim possa dizer eu e você. Que o Senhor seja glorificado em nossas ações, atitudes e palavras, para que Deus seja visto em nosso ser, que não é por palavras elaboradas, não é por pensamentos esquadrinhados, não, é pela fé, é pelo Espírito de Deus, é pelo poder de Deus que há em nós, que nós entendemos que Ele é glorificado em tudo quanto Ele nos conceder, não é pelas nossas vaidades, não é por aquilo que nós pensamos ou imaginamos, mas é pela vontade soberana do nosso Deus, e que cada promessa do Senhor para mim e para você será cumprida na sua totalidade. Pois nem céus e terra passarão, mas as promessas de Deus e a palavra dele não deixará de ser cumprida, porque o Senhor é fiel, é Deus que não mente e é Deus permanente, é Deus real e verdadeiro na minha e na sua história. Por isso, pela fé, eu creio no poder da oração e por isso eu quero terminar este passo desta jornada que empreendemos agora, que a cada momento nós nos estamos aproximando da nossa identidade em Cristo, e assim nós vamos podendo então pronunciar palavras como homens maduros, que colocam bem as suas palavras, não como crianças que já estão ainda ali no jardim da infância, brincando, pedindo coisas para os seus deleites, para as suas vaidades. Não, nós sejamos homens e mulheres maduros, que tenham palavra de dizerem a Deus sim, sim e não, não. E que o que para proceder, além disso, provém contrário a Deus. Mas nós entendemos que nós não somos desses, mas nós somos daqueles que caminham pela palavra da verdade e em Cristo Jesus. Pois ele mesmo termina nos dando uma diretriz e um caminho, quando ele pronuncia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, esta é a minha oração, para que o Senhor te abençoe e continue derramando e abrindo as portas, descortinando a intimidade com você e comigo, para que nós possamos crescer, continuar crescendo. Quando nós chegarmos ainda ao tempo desta jornada, ela não se encerre neste tempo de um período estabelecido, mas ela continue enquanto aqui existirmos e vivermos, respiramos para louvor da glória de Deus. É um abraço e o que deseja o pastor Valdecir a todos vocês.